Olá, graça e paz, tudo bem com você? Nós estamos aqui gravando esta mensagem por conta que você sabe muito bem, o coronavírus se agravou, nós aqui em Minas Gerais regredimos para a onda roxa e isso tem colocado cada um de nós reclusos dentro dos nossos lares, com toque de recolher e tudo mais. E eu gostaria já de te convidar para se unir comigo em oração em favor daqueles que estão doentes, quer seja no corpo, quer seja na alma. E nós sabemos que a intercessão tem grande poder junto ao trono da graça. E eu queria te convidar a participar desse tempo de intercessão. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado nas nossas vidas como corpo de Cristo, Pai, e queremos, unidos agora pela fé que temos no Senhor, colocar todas as pessoas que nós conhecemos, mesmo as que nós não conhecemos, familiares, amigos, todos que estão doentes, Pai, quer seja com enfermidade no corpo, quer seja, Pai, com feridas na alma, nós oramos, Pai, te pedimos. Espírito Santo de Deus, toca essas pessoas, Pai, com o teu toque de cura, de restauração, Pai. Nós cremos num Deus que faz sinais, prodígios, milagres e que a intercessão tem um grande poder junto ao trono da graça. E te pedimos, Pai, faz um sinal extraordinário na vida dessas pessoas pelas quais temos orado, a fim de que o Senhor seja exaltado e glorificado, Pai, porque o Senhor é o único que é poderoso, que é amoroso, Pai, que é gracioso, é misericordioso para trazer um sinal fantástico, Pai. Muitas vezes incrível para aqueles que ainda não creem em Ti, mas que é algo que nós temos no nosso coração como filhos e filhas teus, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós temos depositado a nossa fé e nós esperamos em Ti, Pai, todas as coisas, porque em Ti nós confiamos, em Ti nós esperamos, Pai. Nós sabemos e queremos Te conhecer mais ainda, quem o Senhor é, Pai. Pai, nós também colocamos esta mensagem diante do Teu altar e te pedimos que o Teu Espírito Santo traga revelação personalizada para cada um de nós que estamos expostos, Pai, à Tua palavra nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu gostaria de te convidar a meditar num texto onde a gente pode fazer um paralelo com todo esse tempo que nós temos vivido. Essa passagem, ela trata de um período no tempo do Antigo Testamento ali, onde o reino de Israel havia se dividido, e trata da invasão dos assírios contra o território de Judá no tempo do rei Ezequias. Naquele tempo, os assírios eles estavam conseguindo conquistar muitos territórios. Então, eles estavam ali aumentando o seu império e eles já haviam conquistado Samaria, eles já haviam conquistado Lax, que era uma cidade fortificada que a parte estratégica do ponto de vista militar era proteger Jerusalém. Então, no caminho de acesso havia essa cidade fortificada, mas ela já havia sido conquistada pelos assírios. E o rei da Assíria naquela época era Senaqueribe e o general do exército chamava Rabsaquer. E ali eles tinham se colocado já diante de Judá e eles queriam invadir Jerusalém. Então, o que nós vamos estudar junto, compreender junto, se encontra descrito no livro de Isaías, no capítulo 36, no segundo livro de Reis, no capítulo 18, e aí em diante, no segundo livro das Crônicas, do capítulo 32 em diante. Amém? Então, vamos ler junto comigo Isaías 36, do verso 1 ao 2. O texto sagrado diz assim: No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou.
o rei da Assíria enviou Rabsaque de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército. Parou ele na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro. Olha só, nesse período aqui que a Assíria estava montando, conquistando todo o seu império, isso se passou por volta do ano de 650 a.C. Eles vinham desde lá do meio da Ásia, ali da região do Golfo Pérsico, tomaram todo o território da Babilônia, invadiram nessa fase aqui a parte do Oriente Médio ali, a região da Palestina, a região de Israel, de Judá, tudo, e foram conquistando, alcançando até chegando ali os territórios dos egípcios. Então, assim, foi um império territorialmente bem grande. Lógico que não chegou no tamanho da conquista do Império Grego, nem do Império Romano, mas foi um grande império que foi levantado nesse período por volta de 650 a.C. Então, nessa ocasião, o rei ele mandou o rei da Assíria, ele mandou seus representantes, o general do exército Rabsaque foi lá falar com o rei Ezequias. Só que o rei Ezequias ele enviou representantes para conversar com esse general do exército assírio. E aí esse general começou a afrontar o rei Ezequias e o próprio Deus. Então, acompanha comigo aqui no verso 4 e 7 do mesmo capítulo de Isaías 36. Rabsaque lhes disse aos representantes do rei Ezequias: dizei a Ezequias, olha só como já começa a afronta dele. Ele não trata o rei Ezequias com o título. Ele fala assim: fala pro Ezequias. Aí o general assírio diz assim: assim diz o sumo rei, o rei da Assíria. Então, olha só a diferença da afronta. Ele não coloca o título de rei, ele só fala assim, fala lá para Ezequias, e ele trata o rei dele, o Senaqueribe, como o sumo rei, o rei da Assíria. 2 pontos. Que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras, em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele se apoiar, lhe entrará pela mão e traspassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Ou seja, o general assírio está avisando o rei Ezequias, que fez aliança com o rei do Egito, que o rei do Egito é um cara trapaceiro, é um cara traidor, é um cara que vai furar a sua mão, é um cara que vai dar vai puxar seu tapete uma hora ou outra. O faraó é desse jeito. E aí no verso 7 diz assim: mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, ou seja, está falando de Yahvé, ele está afrontando Deus, o Deus de Israel. Não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis? Ou seja, o general assírio ele já chegou com uma voadora no meio do peito dos representantes do rei Ezequias. Falou assim: ó, avisa o Ezequias que não adianta confiar no faraó, não adianta confiar nesse Deus aí que vocês estão ouvindo o Ezequias falar para confiar, porque é só olhar o histórico da Assíria. A gente está conquistando, não tem exército nenhum, não tem aliado nenhum, não tem Deus nenhum, porque depois, mais para frente, ele vai citar um monte de Deus. Arfate, Sefarvaim, e ele vai falar um monte de deuses. E fala assim, ó, todo esse monte de deuses
não protegeram todas as cidades que a gente já conquistou. Ou seja, não vai ser os seus aliados, não vai ser o Ezequias, não vai ser o tal do seu Deus aí. Não vai ter como. Só manda esse recado aí para o Ezequias. E aí, qual que era a preocupação dos representantes do Ezequias? Tinha um monte de gente lá, escutando o bate-papo, escutando a conversa, escutando ali de cima do muro o que eles estavam falando. E aí os representantes do rei Ezequias falaram assim, meu amigo, fala em aramaico, não fala em judaico não, porque aqui, ó, o papo é aqui, ó, entre a gente. Não, o pessoal de cima do muro ali não precisa ouvir o que você está falando, não. Rapaz, aí foi quando o general Assírio ele falou assim, que eu não vim aqui para falar só com vocês, não, eu vim aqui para falar para que todo mundo que está no alto do muro ali escute também. E aí a palavra fala que ele ficou de pé. Deixa eu procurar aqui, verso 13. Ele falou assim, então Rabsaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse, ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo, o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Olha só. Então, o cara chegou para afrontar mesmo. O cara chegou para falar para os caras assim, meu, não tem Deus nenhum, não tem Ezequias nenhum, não tem faraó nenhum que vai salvar vocês. A gente cercou a cidade e a gente vai tomar essa cidade. Então, qual que era a intenção do general, do Senaqueribe? Era colocar medo, era encher a população de medo. Era uma guerra aqui, ó, era uma guerra psicológica, era uma guerra mental, era uma guerra de falar, 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 jogar um monte de palavras assim, um monte de informações, um monte de ameaças, um monte de coisas que é, fala para lá, fala para cá. E você vai ver que no desenrolar dessa história parece um telefone sem fio. As pessoas vão falando e a informação passa, vai lá para o rei Ezequias. E o Ezequias vai lá e fala para o profeta Isaías. E o Isaías vai lá e fala com Deus. E Deus fala com Isaías. E Isaías vai lá e devolve a informação para Ezequias, que fala lá para os seus súditos e que vai lá e chega no povo. É um monte, é uma tonelada de informações passando de ouvido para ouvido, de boca para boca. Parece um telefone sem fio, onde as informações vão assim sendo propagadas de uma maneira muito intensa. Você está percebendo alguma semelhança com os tempos de hoje? Você está percebendo que a gente pode ver um paralelo dessa história com aquilo que a gente tem vivenciado hoje? E o tema da nossa mensagem hoje é sem fio ou com fio? Depois você lê lá e você vai perceber que existe um trocadilho na escrita desse título dessa mensagem. Então, você percebe que a gente já fazendo paralelo para os dias de hoje, a gente vive hoje uma tempestade de informações. Hoje em dia a gente abre o nosso celular, ou a gente liga a nossa televisão, liga o nosso computador e a enxurrada de informações vão chegando, vão chegando. 100% de ocupação dos leitos de CTI. É uma nova cepa do coronavírus. É a terceira onda lá na Europa. O nosso presidente está bloqueando as vacinas da Europa. É um tanto de informações. Agora o Butantan tem desenvolvido uma vacina 100% nacional.
Aí vem os Estados Unidos, a empresa, fala assim, ó, não é 100% de vocês não, a gente tem tecnologia nossa envolvida aí. Gente, é tanta coisa, mas é tanta coisa. E aí você fica lá naquele tiroteio de informações. E aí vem uma profecia do dia 30 de março que o negócio vai ser feio, que você tem que ficar dentro de casa. Ô, gente, onde é que está escrito na Bíblia que dentro de casa você vai ser protegido de situações que são de ordem espiritual? Sabe? Então, tem tanta coisa, mas tanta coisa que vem sendo falado e a gente fica meio que acuado assim diante de tanta informação e você não sabe em quem você vai é, realmente depositar a sua confiança, depositar a sua fé na fonte de informação, né? A gente recebe tanta coisa no WhatsApp, né? Se a gente for começar a investir tempo em investigar se a fonte das informações é confiável, sabe? A gente acha que vai passar o dia inteiro pesquisando, porque você nem sabe se o que chega no seu celular, no seu grupo de WhatsApp, se aquilo é confiável, se veio de alguma fonte confiável, né? Então você vê que isso vai gerando algo que é a mesma coisa que Senaqueribe e Rabsaque queriam gerar: medo, desconfiança, desespero. É você não saber o que fazer e simplesmente se desesperar, se sentir sem chão, se sentir completamente inseguro. Então vamos dar seguimento aqui. Uma coisa que eu gostaria até de comentar é que a palavra fala que o rei Ezequias era um rei que ele deu início ao seu reinado com 25 anos de idade, e a palavra fala que ele era um homem temente ao Senhor. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui. Segundo Reis 18, diz assim, no verso 2, Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor. Guarda essa palavra. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. A palavra também conta que ele chamou todo o povo, desde o norte até o sul, desde Dan até Berseba. É a mesma coisa quando a gente fala aqui no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, o território todo de Israel a Judá. Ele convocou o povo, pessoal, vamos voltar aqui e vamos celebrar a Páscoa do Senhor. A gente precisa se arrepender, a gente precisa olhar para a nossa vida e entender que a gente deixou de celebrar a libertação de Deus. Vamos comemorar, vamos fazer conforme a palavra nos orienta, conforme Moisés disse, vamos comemorar a Páscoa. E teve muita gente que zombava, que dava risada, porque os correios, eles andaram por todo o território falando essa mensagem do rei, convocando as pessoas, e tinha gente que se arrependia, e eles peregrinavam até Jerusalém para quê? Para que esse tempo aí fosse realmente um tempo de arrependimento, um tempo de comemorar a Deus, de celebrar a Deus, sabe?
Então você entende que nessa época era a época da, da Páscoa, era interessante que você vai ver também que era uma época do ano sabático, era um ano que, agricolamente falando, era um tempo que eles iam deixar a terra descansar, e justamente Senaqueribe ele foi tentar entrar em Jerusalém no tempo do jubileu. Era aquela sequência que a gente já comentou, de 7 em 7 anos, juntando uma semana de 7 anos, era o 50º ano, ou seja, a terra agricolamente, e segundo as diretrizes do Senhor, ela deveria ficar descansando 2 anos, porque seria do ano sabático e do ano do jubileu. Então você vai ver que tem significado espiritual nesse sentido. Então esse era o rei Ezequias, um cara que chamou o povo de volta para Deus, acabou com a parte de idolatria ali, derrubando poste ídolo, derrubando os altares pagãos, e era um rei que ele temia Deus, ele era desejoso de ser obediente. Esse era o rei Ezequias. Você, se você continuar lendo, você vai ver que no final, né, ele acaba que pisa na bola. E a gente vai, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia ela sempre frisa. Todos esses homens, todos esses heróis da fé, eles eram homens semelhantes a mim e a você, sujeitos às mesmas tentações, sujeitos às mesmas dores, às mesmas enfermidades, aos mesmos conflitos de mente. Era do mesmo jeito, por isso que, querendo ou não, de uma forma ou de outra, sempre existe um deslize, sempre existe um problema na vida de cada um, tanto deles quanto de nós, e Deus sabe disso. Pode ficar em paz, pode ficar tranquilo, porque Deus conhece perfeitamente a minha e a sua limitação. Então, dando seguimento aqui, olha só, diante de tudo isso que a gente está vendo, a gente vai começar a tirar algumas lições dessa, dessa história. Então, vamos passar comigo agora essa parte deixa eu voltar aqui para Isaías. E aí, o que acontece? Lembra quando o mensageiro de Senaqueribe foi lá e colocou medo neles? Eles voltaram para lá, falaram para o Ezequias. Na Bíblia você vai ver que eles rasgaram as suas vestes, né? O que significa isso? A gente precisa entender um pouquinho daquele tempo. As nossas roupas hoje são roupas que assim a gente valoriza, né? A gente realmente tem todo um gosto pessoal, mas a gente vai abrir o nosso guarda-roupa, tem muita coisa, tem, graças a Deus, não é? A gente tem provisão, a gente tem roupa lá. Então, naquele tempo, a roupa era extremamente valorizada. Ela não tinha tanta quantidade assim, e as roupas eram de alto valor. Elas tinham um custo elevado. Então se valorizava demais uma capa, se valorizava demais toda aquela vestimenta daquele tempo. Então, quando a pessoa pegava e rasgava, sabe, era a mesma coisa que hoje você pegar uma nota de R$ 200 e fazer assim, rasgar, porque você está tomado por um sentimento tão grande de desespero, sentimento até de luto, sabe? De ansiedade, de agonia, porque você é uma demonstração de que nem dinheiro mais tem valor, de tanta dor que você sente dentro de você. É mais ou menos a mesma coisa. Então, os mensageiros do rei Ezequias rasgaram suas roupas. Quando eles chegaram no rei, o rei também rasgou a sua roupa. Ou seja, o sentimento era um sentimento de profunda agonia, de desespero, de luto. Então, o que acontece? O rei Ezequias vai em quem? Ezequias ele vai no homem de Deus, ele vai buscar direção através do profeta Isaías.
E aí ele pede para que os mensageiros dele falem com Isaías. E é engraçado que ele fala assim, pessoal, vai lá no Isaías e fala com ele. E aí eles falaram assim, Isaías 37, verso 3. Lhe dissessem, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, dia de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor, teu Deus, presta atenção no que ele está falando, terá ouvido as palavras de Rabsaque, o general lá assírio, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Olha só que engraçado. Entenda que o rei Ezequias, apesar dele viver uma vida onde ele é temente ao Senhor, ele chama as pessoas para comemorarem a Páscoa, ele derruba os altares de adoração a ídolos pagãos. Na hora do desespero, na hora do dia da angústia, ele procura aquele que é referência de Deus para ele, e ele fala do Deus de Isaías, ele fala das orações de Isaías. Então eu quero que você entenda aqui, que essa primeira lição para a gente compreender nessa fase que nós estamos vivenciando, de dias de angústia, dias de desespero diante do recrudescimento da crise sanitária do Covid em todo o planeta. Sabe, muitas vezes nós temos homens e mulheres que são referências de Deus na nossa vida. E a primeira lição que eu vejo aqui é o rei Ezequias, apesar de viver uma vida aparentemente piedosa, aparentemente voltada para Deus, ele ainda era religioso. Ele ainda não tinha tido uma experiência pessoal. Ele conhecia o Deus de Isaías. Ele conhecia as orações de Isaías. Ele sabia que Deus ouvia Isaías. Ele sabia que as orações de Isaías eram respondidas. Então ele vai em quem? Ele vai no pastor. Ele vai na pregação que ele ouve na internet. Ele vai naquela pessoa lá do serviço que faz orações, que é o cara que é referência de Deus ali no trabalho, na escola, na faculdade. Né? Então, e o mais impressionante é que no segmento desse versículo, Isaías devolve para os mensageiros do rei, fala assim, dizei isto a vosso Senhor. Aí ele solta, assim diz o Senhor, não temas, por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim, diz o Senhor. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Então, Deus ele não deixa de dar resposta. Porque o homem de Deus, o profeta Isaías, ele recebeu o oráculo de Deus e ele transmitiu para os mensageiros do rei Ezequias. Vai lá e fala para o rei Ezequias que a afronta foi contra Deus. Não se preocupe com o que foi dito contra você e contra o seu povo, porque a afronta foi contra mim. E tendo sido contra mim, quem vai fazer justiça, quem vai fazer vingança sou eu. Eu vou fazer a justiça aqui, então pode ficar em paz, fica tranquilo, porque eu vou resolver essa parada. Porque, querido, querida, se todas as coisas estão evoluindo, estão regredindo para a onda roxa, para a onda preta, tudo isso, como você e eu, a gente sempre diz, Deus no controle. Se Deus não tiver no controle da regressão para a onda roxa, regressão para a onda preta, sabe? Então, Deus não tem o controle de nada. Então, mesmo diante dessas circunstâncias que aparentemente são de angústia, são dias de opróbrio, são dias de desespero, a gente precisa, assim como
Ezequias confiou em Deus, a gente também confie nele. Só que a lição que a gente tem, a primeira do rei Ezequias o rei Ezequias era religioso. O rei Ezequias era um rei que aparentemente com a sua devoção ia nos cultos de domingo, ia nos cultos de ensino, ia na célula, frequentava discipulado, mas era religioso. Era um homem que ainda não tinha tido experiência pessoal com o Deus que quer ter um relacionamento pessoal. Então, eu e você, a gente precisa entender, querido, querida, que Deus ele deseja ter esse relacionamento pessoal comigo e com você. A gente precisa olhar para a nossa vida e falar assim, puxa vida, será que eu estou parecido com o rei Ezequias? Estou cumprindo todas as disciplinas espirituais, mas ainda falta um relacionamento pessoal meu com Deus. Assim como Jacó, ele ouvia Deus falar assim, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, mas ele ainda não tinha ouvido que ele era o Deus de Jacó. Então, talvez eu e você, a gente precisa olhar para a vida de Ezequias, para a vida de Jacó, e falar assim, eu quero ouvir, Pai, que o Senhor é meu Pai, que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus que fala comigo, no secreto, no silêncio, na quietude, na solitude. E eu quero experimentar isso, Pai, todos os dias da minha vida. Eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é para mim. Inclua isso nas suas orações, porque você vai ver que Ezequias ele fez isso. Ele ainda recebeu uma carta de Senaqueribe trazendo mais ameaças, o telefone sem fio virou por escrito. Aí chegava a carta de Senaqueribe ameaçando, trazendo medo, trazendo angústia. Chegou aquela informação da internet fresquinha, chegou aquela informação desesperadora no site que você se inscreveu, sabe? E aí, o que Ezequias fez? Isaías 37, a partir do verso 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou a Deus, dizendo, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. E aí vai. Querido, olha só. Ezequias, ele compreende que ele vivia uma vida de religiosidade. E aí o desespero acaba levando ele para a casa do Senhor, se prostra. Ele abre, ele rasga o coração. Agora ele não rasga mais as vestes, ele rasga o coração. E ele fala assim, Deus, eu estou desesperado. Deus, eu não sei mais o que fazer. Deus, eu ouço informações na internet e eu não consigo desgrudar os meus olhos da tela do celular e procurar e buscar notícias desesperadoras a respeito da pandemia. E parece que eu quero me alimentar com isso e eu não consigo parar de ver essas informações. Eu quero ver outra, eu quero ver mais. Eu quero ouvir as profecias do fim do mundo. Eu quero me alimentar com essas notícias que eu, sinceramente, eu nem sei se as fontes são verdadeiras ou não, mas, Senhor, eu não aguento mais. Eu rasgo o meu coração. Olha só o que está sendo dito aqui na internet. Olha só o que o governo americano, o governo europeu, o governo brasileiro está falando. Olha só o que a China está fazendo. Eu não aguento mais. Aí ele pega e ele rasga o coração e fala assim, Senhor, eu preciso de você. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso saber o que o Senhor tem para falar para mim. E aí Isaías ele chega para o rei e vai lá e traz conforto para ele. E aí
ele diz, deixa eu ver se eu encontro aqui, que ele falou assim pro rei, verso 22, verso 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Você entende que o profeta, ele chega para o rei e fala assim: Deus ouviu a sua oração. Olha que coisa linda. E aí ele pega e ele discorre toda uma palavra do Senhor, acalmando e confortando o rei. Eu ouvi a tua oração. Pode deixar comigo. Eu vou resolver essa parada. Deixa comigo que essa questão do Covid sou eu que estou fazendo e sou eu que vou parar com ela. Só confia no Deus da promessa. Só confia no Deus da cura. Só confia no Deus do milagre. Essa é a palavra para a tua e para a minha vida, querido. Confiança. Creia, creia. Creia no Deus que tem o controle de tudo, de absolutamente tudo. E aí, olha só como termina a descrição do capítulo 37. No verso 36, diz assim: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor havia falado, havia dito, se cumpriu. Todas as promessas, tudo aquilo que o Senhor havia confirmado através do seu profeta, tudo aquilo se materializou. E olha só, eu queria ler uma parte aqui que diz assim, verso 30 do capítulo 37 de Isaías, quando ele está falando, ele está dando conforto para o rei Ezequias através do profeta. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei os seus frutos. Lembra que eu falei para você que o cerco de Jerusalém pelos assírios coincidiu justamente com o ano sabático, que do ponto de vista agrícola, o Senhor ele havia já ordenado que não se plantaria mais, ia comer do que a terra ia dar. Por aquele ano e pelo ano seguinte, ou seja, por 2 anos, eles iam ter a colheita um pouco diminuída. Mas a partir do terceiro ano, aquilo milagrosamente ia voltar, a terra ia voltar a dar os seus frutos. Ou seja, nesse tempo de crise do mercado financeiro, do emprego, as coisas elas vão ficar caras, elas vão ficar caras. As coisas elas vão ficar escassas, elas vão ficar escassas. Muitas vezes é o mesmo tempo que a gente está vivenciando. A gente vai passar por 2 anos de carência, de dificuldade. Mas quando a gente confia no Deus que tem o controle de todas as coisas, no terceiro ano, todas as coisas milagrosamente vão ser restauradas como deveriam estar. Porque todas as coisas que o Senhor ordenou, fez, determinou como princípios, aquilo não tem por onde, aquilo sempre se cumpre. É semelhante à lei da gravidade. Eu e você, nós estamos sujeitos à lei da gravidade, qualquer um.
tudo aquilo que chegar numa determinada altura e perder o equilíbrio, vai acabar caindo. Então, todos os princípios do Senhor, eles são cumpridos, eles são determinantes para cada um de nós. Então, se ele falou no 7º ano, no ano sabático, você não vai plantar nada, no 50º ano você também não vai, e tudo que a terra der você vai se alimentar dela, assim vai ser, porque no 3º ano as coisas vão voltar extraordinariamente ao normal. Então, eu estou te trazendo uma palavra de confiança no Senhor. Confia no Criador, confia no Pai de amor, confia naquele que determinou cada um dos princípios que vigoram nessa existência, nessa terra. Porque assim funciona com Ele e assim vai funcionar por toda a eternidade. Então, eu queria te dizer então que você percebe que tudo aquilo que o profeta falou para o rei se cumpriu, que seja de uma maneira extraordinária, porque esse último versículo, os 36 ao 38 que a gente leu, é que em uma noite a palavra do Senhor se cumpriu e a Assíria foi embora envergonhada. Tem alguns historiadores que, para explicar, porque sempre, de uma maneira ou de outra, muitas vezes o ser humano ele procura explicação, né? Então, os historiadores falam que houve uma praga de ratos que entrou ali no arraial assírio e os ratos roeram todas as armas dos assírios. E eles ficaram sem armas e aquela praga de ratos gerou ali uma peste bubônica no exército assírio, matando então 185 mil soldados. E aí então essa explicação que os historiadores têm trazido para falar o que realmente aconteceu, mas a gente sabe que mesmo que tenha sido essa praga de ratos, quem ordenou e quem executou foi o Senhor, foi o Senhor dos exércitos, que deu essa grande vitória para Ezequias, para o povo de Judá, nessa grande libertação contra o exército assírio. Então, você percebe que o profeta falando, os oráculos de Deus para o seu povo, se cumpre exatamente aquilo que está em Provérbios 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O Senhor, Ele tem falado em nosso meio através dos profetas da casa. Você ouviu a pastora Carla falando a respeito do sonho que quem se achega no Monte Santo do Senhor, quem busca intimidade, quem busca ouvir a voz de Deus, quem quer sair da religiosidade e ter um relacionamento pessoal com Deus, está guardado debaixo da destra poderosa. Nada vai acontecer com esse povo que debaixo das asas dele se achega. Através da boca da profeta, foi dito que mesmo esse povo que está debaixo da asa poderosa não vai olhar para baixo e falar assim, eles que se ferrem, me perdoa o termo. Na verdade, esse povo que está debaixo das asas do Senhor, com o coração ligado com o de Deus, também vai olhar para aqueles que estão no meio do sofrimento e com misericórdia, através daquilo que foi dito através da irmã Renata. Levantaremos as mãos aos céus no poder que a intercessão tem junto ao trono da graça e também como mediadores de bênção. Nós estaremos lá, tanto do ponto de vista espiritual quanto de vista da prática, tanto no orar quanto na ação, nós estaremos juntos com essas pessoas. Para quê? Para que essas pessoas também se acheguem junto
e debaixo das asas protetoras do Deus poderoso, do Deus amoroso, do Deus misericordioso. E através da palavra do irmão Rodrigo, através da visão que ele teve, ele pôde assistir da mesma maneira que o exército judeu pôde assistir a vitória de Deus. Rodrigo ele enxergou cipós sendo cortados, representantes da morte e de Satanás sendo exterminados. Ou seja, a vitória ela é minha e sua, amém? Ela é nossa. Mas quem executa, quem faz, assim como nessa história que a gente leu juntos, é Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Dele é a vitória, dele é a vingança, dele são as soluções para que as coisas de maneira extraordinária aconteçam. Quando a gente crê, confia e nele espera, as vitórias que são dele são também nossas. E nessa confiança a gente passa a viver uma vida extraordinariamente com o coração em paz. Então, essa é a segunda coisa que eu queria te falar. E junto com essa questão do jubileu que eu já falei para você. Então, queria falar um pouquinho rapidamente para finalizar a questão da confiança. Segundo o dicionário Michaelis, uma coisa que você dá crédito, dá segurança e a crença de algo que é de qualidade superior e não falhará. É um sentimento de segurança em relação a si mesmo, firmeza. É uma crença ou fé que determina expectativas que se tornarão realidade. É uma esperança. É um sentimento de segurança em respeito à relação às pessoas, que se mantém amizade, negócio. É uma familiaridade. Segundo o dicionário de Strong, dicionário que a gente usa para interpretar, entender as palavras no grego, no aramaico, confiança é a palavra batak, que significa fora, né? O significado de confiar, de ter confiança, é ser ousado, estar seguro, estar despreocupado. E lá, no início, quando a gente leu 2 Reis 18, a gente viu que Ezequias confiou no Senhor, né? No Salmo 125:1 diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. A palavra firme vem do hebraico yashab, tem um dos seus significados, olha só que interessante, sentido de assentar. E aí você vai juntar, por exemplo, com Efésios 2, de 4-7, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, eu e você somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Querido, estou trazendo essa mensagem para que você confie nessa palavra. Confie naquilo que está escrito na Bíblia. E eu queria que você tomasse posse desse último verso, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Querido, presta atenção nesse versículo, tome posse desse verso para a sua vida. Trata-se de algo que Deus já fez, porque o texto está escrito no passado. Deus nos abençoou. E não são com algumas bênçãos, são com todas as bênçãos espirituais. Ou seja, Deus já te deu, Deus já me deu, Deus já nos deu todos os dons espirituais,
aquele fruto do Espírito Santo, amor, paz, longanimidade, domínio próprio e por aí vai, tudo já foi dado para mim e para você. Simplesmente tome posse disso, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor seja aquele que protege você em todos os dias da tua vida. Confia nele e tudo mais ele fará. Deus te abençoe, querido. Seja vitorioso em nome de Jesus.